Estamos de volta com o segundo bloco do Expressão Nacional. O assunto de hoje, transporte público urbano. Claro, nós estamos esperando a sua pergunta pelo 0800 619 ou pelo e-mail expressãonacional@câmara.gov.br. Não esqueça de dizer quem você quer que responda a sua pergunta. Pode ser o secretário de Transporte do Ministério, o secretário do Ministério das Cidades, José Carlos Xavier, o deputado Gustavo Fruet, ou então lá no Salão Nobre, o deputado Jackson Barreto e também Nazareno Afonso, do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público. Secretário, fiquei devendo ao senhor um direito de resposta, digamos assim, ao deputado Jackson Barreto, por favor. Não, a tentativa aí é somar mesmo, entender melhor o problema. O objetivo do programa. Na realidade, o governo federal tem uma parcela de responsabilidade, nós assumimos isso, e a construção do Ministério das Cidades demonstra a preocupação do governo Lula com isso. A estruturação de programas como Bicicleta Brasil, como o Programa de Brasil Acessível de Acessibilidade, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Corredores, o subsídio que se dá hoje aos metrôs que são operados pelo governo federal, Recife, Belo Horizonte, o João Pessoa, que é um trem urbano, Natal e Maceió, são subsídios que o governo federal coloca num aspecto particular do transporte, mas que demonstra a preocupação que o governo federal tem com o transporte. Agora, a nossa preocupação central, Cláudia, deputado Fruet, é que as medidas podem se somar no sentido de redução dos custeios, mas se elas não vierem acompanhadas de uma reestruturação das redes, não vierem acompanhadas de uma integração de uso do solo, e isso não é competência do governo federal, integrar rede de transporte com uso do solo, desenvolver planos diretores de transporte adequados, integrados aos planos de desenvolvimento. Se essas medidas não vierem acompanhadas de um choque regulatório, o setor de transportes é o setor de serviços públicos no Brasil mais fragilizado do ponto de vista jurídico-contratual. São contratos frágeis, contratos que não dão garantia nem possibilitam que as empresas invistam, porque os contratos não permitem esse investimento. Então esse choque regulatório é necessário. Qualquer outra medida, o deputado sabe disso, que enfoque simplesmente o custeio, ela pode se perder no vazio. O que não significa que se deve abandonar as teses e as propostas colocadas pelo Fruet, pelo deputado Jackson Barreto e pelo MDT. Elas devem se somar, devem estar somadas, e o governo não está fechado na sala lá no Planalto, discutindo sozinho essas questões, porque seria uma invasão até de competência. Nós estamos discutindo com os prefeitos. Os prefeitos que fazem um esforço de trazer também os governadores, que ainda não entraram na discussão, para que nós equacionemos isso. E as medidas que estão sendo tomadas pelos municípios são bem-vindas, reduzindo o ISS, elas podem ser saudáveis para os sistemas, apesar de que ainda não propiciaram redução de tarifas. A tarifa em todos esses lugares, elas aumentaram talvez num ritmo menor, justamente porque medidas estruturantes não acompanharam a aplicação dessas medidas. Nazareno, deixa eu fazer uma pergunta. O secretário admitiu a questão de que a passagem além de cara, enfim, quem paga o prejuízo é o usuário. As empresas de ônibus muitas vezes dizem o seguinte: olha, o ônibus que eu ofereço, por exemplo, não é o melhor que eu poderia oferecer, porque eu tenho muito prejuízo, não dá para eu oferecer um transporte melhor. Bom, não tem ninguém nessa cadeia que tenha lucro? Todo mundo tem prejuízo, alguma coisa está errada. Olha, o que nós sabemos, e não há a menor dúvida, é que toda atividade econômica pressupõe um lucro. Né? E na área do transporte é uma das poucas áreas que há algum controle social. Se você for perguntar o último aumento de telefonia, de eletricidade, o que foi discutido seriamente nesse país? Quem é que já discutiu competência da área de telefonia efetivamente? A quantidade de tratamento que é dado ao público nesse setor. O que nós colocamos na nossa área, que para a nossa área é colocado claramente a técnica. Vamos resolver pela técnica. Na hora que nós resolvemos todos os problemas das prefeituras, todos os problemas de regulação, nós podemos ter um tratamento igual, por exemplo, revistas pornográficas no Brasil, que são liberadas de PIS/COFINS. E o nosso não temos nenhuma liberação desse tipo. Quer dizer, o que nos incomoda bastante no MDT é que tem de ser apontado pelo governo medidas efetivas para a qualidade e para o barateamento. Na qualidade, eu estou concordando com o Grafite. Mas quanto ele vai receber? 300 milhões. Nós temos 600 milhões.
contingenciado do pró-transporte anual e que não é liberado. Nós temos 500 milhões do Fundo de Segurança no Trânsito contingenciados. Quer dizer, o que se investe em transporte? Quanto o BNDES, só esse ano, já financiou 2,5 bilhões para a indústria automobilística, quanto foi financiado efetivamente o transporte? Então, o que nos deixa incomodado é que nós temos de vislumbrar uma posição governamental. E o líder é o governo federal. Não há a menor dúvida. Na parte da tributária, vários impostos, como é feito em outras áreas da economia, são feitos dessa forma. É óbvio que o usuário deve estar perguntando, e o lucro do empresário? Sim, o empresário tem lucro, como no bar da esquina também. Agora eu queria ver como é que nós funcionamos no nosso país, quando a renda está lá embaixo, e nós tratamos o transporte como mercado. Nós temos de acabar com essa visão que transporte tem que ser regulado por mercado. Transporte é bem público, é universal. Está à disposição para quem tem carro ou para quem tem ônibus. Quem tem carro e a empregada precisa chegar em casa, ele vai pagar o vale-transporte lá para a empregada para vir. Agora, o automóvel não. Este não é bem público universal. Então isso não é responsabilidade do poder público. Em compensação, temos isenção de ICMS para táxi. Nós temos um monte de isenções por exemplo, de IPI. Só para você ter uma ideia, são 7 bilhões de isenção de IPI por ano para a indústria automobilística, o chamado carro popular. Então, ou a gente muda essa política, essa mentalidade, e deixa de tratar esse assunto como um assunto técnico ou como um assunto que vai se resolver na hora que todos os municípios se estruturarem, fizer todas as racionalizações, e sim, começar por alguma medida. Há um projeto de lei muito bem feito pelo Grafite, há muita coisa bem feita, mas tem de iniciar isso. Nós estamos há 2 anos e meio discutindo e esse assunto não saiu da estaca zero. Deputado Jefferson Barreto, um choque regulatório, como falou o secretário, não pressupõe também, entre evidentemente muitas outras coisas, uma certa boa vontade para sentar e fazer as coisas funcionar? Não, veja o seguinte, com todo o respeito que eu tenho ao nosso secretário, eu posso lhe dizer que as ações do governo nessa área deixam muito a desejar. Por exemplo, esse comitê federativo, há mais de 2 anos e meio, discute as ações do governo para o transporte público, para o barateamento. Então tem reunião hoje, reunião amanhã, reunião depois, aqui e ali, de concreto é como o Nazareno. Nós não temos nada. E o governo tem a autoridade de começar por ele, o governo federal, a tomar alguma iniciativa. Você veja bem, eu sou autor de um projeto do Vale Transporte Social. O que é o Vale Transporte Social? Foi um Vale Transporte que nós pensamos, idealizamos, justamente para as pessoas que estão na chamada base da linha de pobreza. As pessoas que estão cadastradas no cadastro único do governo, que atendem aos programas sociais do governo. Esse cadastro esse Vale Transporte Social, teria o objetivo de atender esses 37 milhões de brasileiros que estão aí sem poder usar transporte público, porque não pode pagar o preço da passagem. Eu não vejo boa vontade na área do governo com este Vale Transporte Social, que seria uma medida não de forma efetiva, mas seria uma medida para você atender uma situação da mesma forma como foi criado o programa Fome Zero. Na verdade, está precisando que o governo federal, que é o dono, na minha avaliação, da ação, inicie o processo de alguma forma. Olha, se falou em subsídios, se falou aqui em energia elétrica, e entrou na estante, se falou aqui em diversas iniciativas. Se o governo federal tomar para si alguma iniciativa e convocar os governadores, os prefeitos, principalmente os prefeitos de capitais, os prefeitos das cidades, onde funciona o sistema de transporte, que não são mais do que 230 municípios onde tem sistema de transporte organizado. Seria fácil, porque são 230 cidades que têm sistema de transporte organizado, começaria uma ação através desses 230 municípios, e daí então sim, você iniciaria um processo capaz de atender esse problema. Agora, da forma como está, empurrando com a barriga, o tempo passa e ninguém vê nenhuma
iniciativa de forma concreta e de forma objetiva. Ô, secretário, está empurrando com a barriga? Em absoluto. Primeiro que essa discussão não começou há 2 anos e meio. Não, é verdade. Lembramos que o governo federal saiu do transporte em 89 com a extinção da CBTU, da IBTU e do JPOT. E esse governo retomou uma atribuição que ele acha que é, no espírito cooperativo da nossa Constituição, que ele tem um papel. O governo federal hoje subsidia 7 sistemas de trem diretamente à tarifa desses usuários. Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Maceió, João Pessoa e Natal são sistemas subsidiados diretamente pelo governo federal. O governo federal passou 25% de tudo que é arrecadado com a CID aos municípios e aos estados, na expectativa de que esses recursos fossem oferecidos como contrapartida aos outros investimentos que o governo faz na questão do transporte público. Essa expectativa permanece de que os municípios apliquem os recursos que o governo federal repassou da CID no desenvolvimento das redes de transporte público. O governo federal está desenvolvendo, implantando uma política de acessibilidade, uma política de bicicletas, uma política nacional de transporte que apoia os municípios. O que eu quero reafirmar é o seguinte: a maior parcela de responsabilidade nessa questão, não vamos dizer maior parcela porque a gente está tratando de cooperação, mas uma parcela significativa, ela diz respeito à organização das redes e à forma com que essas redes são operadas e planejadas. Isso não significa que nós devemos esperar que as redes sejam planejadas, como disse o Nazareno, para depois tomar outro tipo de medida. O que precisa de ficar claro, eu quero obter aqui a compreensão que eu acho que do deputado Fruit, do deputado Jackson Barreto, do debatedor Nazareno, é de que apenas medidas de renúncia fiscal, de natureza renunciatória, elas não são suficientes para resolver o problema de transporte no Brasil. É importante que tenhamos organizados subsídios, mas é importante que estruturemos e que cada ente federado assuma essas responsabilidades. O Nazareno colocou. Temos política para automóvel nas cidades. Quem define o viário das cidades? Não é o governo federal. Quem define que uma determinada via tem que ter uma pista exclusiva e não está, via de regra, definindo isso? Não é o governo federal. Nem poderia ser. A Constituição não permite que o governo federal vá lá no município tomar decisões sobre a organização dos serviços. Então, essa responsabilidade, nós assumimos a nossa parte, no espírito cooperativo, que o governo federal deve apoiar os municípios e está efetivamente apoiando através de programas do AGU, do Orçamento Geral da União. Estamos financiando o corredor Tiradentes em São Paulo. 32 quilômetros de faixa exclusiva, um governo do PSDB, um governo do partido do deputado Gustavo Fruit, que recebe lá em São Paulo 250 milhões do governo federal num projeto de 500 milhões. Estamos financiando o metrô de Salvador, o metrô de Fortaleza, a ampliação do metrô de Belo Horizonte e do metrô de Recife. Se isso não são ações concretas de um governo preocupado com o desenvolvimento urbano e preocupado com o desenvolvimento das redes de transporte, é porque alguma coisa está sendo fora do lugar, está sendo colocada de uma forma equivocada. Deputado Fruit, quando o secretário fala que os entes federados precisam assumir as suas responsabilidades, enfim, para que se comece a resolver os problemas, qual é a dificuldade ou o problema do Estado, do município, assumirem as suas responsabilidades? Qual é a dificuldade? Boa parte já assumiu. Quando a gente fala no sistema de transporte, é bom lembrar que nós temos, apesar de quase 6 mil municípios no Brasil, mas como disse o Jackson Barreto, e podemos até reduzir isso, em praticamente 10 grandes centros urbanos, nós temos mais da metade dos usuários do sistema de transporte coletivo no país. Clareza com relação à competência e colaboração. Sempre lembrando que os municípios dão a concessão, boa parte do sistema é operado pelo setor privado, mas boa parte da infraestrutura, ela depende de investimentos públicos, em especial do governo federal, investimentos pesados como esse que foi destacado. Lembrando também linhas de financiamento do BNDES, que até financia empreiteiras ou empresas que constroem ou investem em transporte coletivo no exterior, no caso do metrô, Venezuela e da Argentina, mas sempre lembrando que nós chegamos num ponto de saturação. Não basta simplesmente aumentar o preço da tarifa. Um exemplo, domingo em Curitiba se criou a Domingueira, que reduziu a tarifa ao real. Praticamente aumentou em 50% o número de usuários. Ou seja, a pessoa não usa o sistema porque não tem dinheiro. E chegou num ponto que só a redução tributária não será suficiente para reduzir. Ela pode evitar novos aumentos. Então nós temos que ter a cooperação, a questão municipal é importante, o transporte não é simplesmente colocar ônibus ou reduzir o tributo, é uma soma de fatores, mas essa lição de casa, ela está sendo feita em boa parte desses municípios. Há uma cultura hoje
de mobilidade, é uma cultura hoje do sistema de transporte coletivo, mas nós temos que sair desse círculo vicioso. Aumentar a tarifa, redução de passageiro, redução de mobilidade, aumento de transporte alternativo. As pessoas não vão a pé de casa para o trabalho de bicicleta simplesmente porque querem fazer exercício físico. Fazem para não gastar na tarifa. Olha, esse dado é muito forte, de quase 35% de pessoas que deixam o sistema, e de que em famílias de baixa renda o gasto acaba sendo maior com o transporte, às vezes, do que com a alimentação. Então nós temos que ter a estação local, mas nós temos questões objetivas que podem ser resolvidas. E uma delas é a redução da tributação, vinculada, se não com a redução da tarifa, mas tentando evitar que aumente. Senão nós vamos cair num círculo vicioso e numa eterna transferência da responsabilidade. Então deixar claro, a competência constitucional é do município, boa parte do sistema é gerenciado pelos municípios, mas a operação é pelo setor privado, mas quando se fala em infraestrutura, necessariamente linhas de financiamento e investimento direto, em especial por parte do governo federal. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois a última parte do programa sobre transporte público urbano e as perguntas que você enviou. Não perca.